dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, independente da hora que você esteja assistindo esse curso. Estamos na 8ª aula do nosso curso sobre o livro Reforma Íntima Sem Martírio, da irmã Cidofo, e lá vamos nós para mais uma aula. Na aula passada, nós falamos um pouco sobre os sícaros da alma, né? Aqueles assaltantes, aqueles que acabam com a nossa alma, aqueles que acabam com a nosso processo de reforma, que foram baixa autoestima, medo de errar e ansiedade, né? E culpa excessiva. Então, baixa autoestima, culpa e medo de errar. Eu recebi alguns questionamentos e uma pergunta me chamou a atenção da pessoa, me pedindo para que eu falasse sobre como reconhecer quais são os sintomas de baixa autoestima e os sintomas de culpa. Por quê? Ela me explicou, né, o interesse dela, e ela quer saber se ela está nesse processo, né, se ela está passando por esse processo. Então, eu decidi que antes da gente continuar no livro, nós vamos responder a pergunta da pessoa que está assistindo o nosso curso. Vamos lá? Vou até projetar aqui, eu coloquei aqui para a gente bater um papo sobre exatamente isso. Aqui, né, isso aqui foi o que a gente viu na aula passada, né, nós terminamos aqui, que reforma íntima não deve ser considerada como uma melhoria de nós mesmos, né, deve ser considerada como uma melhoria de nós mesmos, e não a anulação de uma parte de nós considerada ruim, né, esse A aqui está errado, depois tem que corrigir, que eu acabei não corrigindo. E aqui estão os sintomas da baixa autoestima. Vamos lá? Primeiro sintoma da baixa autoestima. Sempre encontrar culpado por seu próprio erro. Errar é normal. Diz o ditado que errar é humano. Errar é totalmente normal. Eu falei na aula passada, nós vamos cometer diversos erros no tempo que a gente passar, na nossa vida, nós vamos cometer erro demais. O problema é achar que o erro não é meu. Achar que eu não tenho minha parte no erro. É muito, muito, muito comum a gente encontrar tudo quanto é tipo de culpado. É o governo, é o clima, é a chuva, é o prefeito, é o meu trabalho, é a minha família. Todo mundo é culpado, menos eu. Ou quando eu assumo, todo mundo tem culpa, mas a minha é, pequenininha. Esse é o primeiro erro da autoestima, da baixa autoestima. Uma pessoa de estima alta, ela reconhece os erros que ela comete. Ela sabe que aquilo lá foi vamos dizer, foi algo temporário. Foi um erro apenas, só. E foi um aprendizado, mais um aprendizado. Tá? Qualquer grande atleta, qualquer um deles, dos que chegaram no topo, a hora que a gente for ver a história, começaram de baixo e começaram, treinando e errando, 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 até começou a treinar e errar menos, treinar e errar menos, aí começou a treinar e acertar mais que errar, um pouquinho mais que errar, e aí você se transforma no topo. Qual que é a ideia? É eu reconhecer que se eu não estou acertando, se eu não estou tendo desenvolvimento, se eu não estou crescendo como era para crescer, a culpa não é do outro. A culpa não é da bola, a culpa não é da chuteira, a culpa não é do aro, a culpa não é da rede, a culpa não é do outro time, a culpa não é do meu time, a culpa é minha. Agora, quem tem baixa autoestima, não. Ele tem um problema por reconhecer, porque reconhecer aquele erro vai ferir ele profundamente. Então, o erro é sempre do outro. Segundo, a dificuldade de aceitar a limitação. Quem tem autoestima muito elevada sabe das suas limitações e vai até o limite da sua limitação. Por quê? Porque ele sabe que é problemático atravessar aquilo. Mas ele luta para sempre conseguir ou chegar mais perto da limitação ou chegar acima e aumentar a limitação. Quem tem baixa autoestima, não. Ele não aceita. Ele tem problema com essa limitação. Como eu já falei outras vezes, né? Quando comecei a dar palestra, eu não fazia a menor ideia de como seria. Mas isso não criou um limite para mim. Eu aceitei que aquela experiência era uma nova experiência. Aquela experiência era uma limitação.
E entendi que eu precisava romper aquela limitação e fui embora. Outras coisas, na minha profissão, eu já fiz isso, então a gente precisa romper a limitação. Como diz minha filha, a Manuela, né? Pensar fora da caixa, é sair da caixinha, né? Timidez em excesso. Se você é muito tímido, é porque sua estima é baixa. Por quê? Ó, eu não estou falando se você é tímido. Eu sou um pouco tímido e é normal a timidez. É normal, em certas ocasiões, você se sente retraído, você querer ficar mais na sua, é normal. O problema é isso em excesso. O problema é você não querer se desenvolver por causa de timidez, por causa de algo que te trava, que te prende, que pode ser, por exemplo, medo de rejeição. Você pode ter medo de ser rejeitado. Claro, isso depende muito da vida familiar. Quem vem de rejeição dentro da família vai criar baixa autoestima. Por quê? Porque é muito rejeitado, então tem medo de ser rejeitado pelo mundo. Aí entra o que eu falei na aula passada. Se é esse o problema, você já sabe o problema. Agora busca a solução, que muitas vezes não está em você, está num terceiro. Mas você precisa buscar a solução. Se o problema é esse, busca a solução. Tem gente que acha que supera isso da melhor forma possível, como buscando reconhecimento e elogio do outro. Tudo que faz precisa ser elogiado. Mais ou menos assim. Eu estou dando um curso para vocês e é como se toda aula eu precisasse de muita gente assistindo, muitos likes e muitos elogios. E aí eu fiz a primeira aula. 12, 13 pessoas assistiram. Alguns likes, um comentário, 2 comentários, mas nada muito efusivo. Fomos para a segunda aula. 12 ou 13 assistiram, não lembro direito. Alguns likes, alguns comentários, nada muito efusivo. Aí eu já não faço a terceira. Por quê? Porque eu não estou tendo elogio. Eu preciso ser elogiado. E aí eu começo a criticar, falar, eu não vou fazer mais curso lá, não. Ninguém assiste, ninguém fala nada, ninguém comenta nada. É como se eu não tivesse dado curso. Ah, Vocês querem que eu? Ah, não tô não. De jeito nenhum. O que eu estou ganhando? Não estou ganhando nada. O ganhar, muitas vezes, não é o financeiro. O ganhar, muitas vezes, é o reconhecimento. Por quê? Porque eu preciso. Não é algo que eu encare e fale, oh, que legal, estão me elogiando, mas também estão criticando, é a vida, é assim, né? Tem não gostei também? Não. Tem gente que luta para reconhecimento. Eu preciso ser reconhecido. Eu preciso. É necessário para mim. Com isso, está demonstrada a baixa autoestima. E olha que nós temos 3, né? Os 3 se encaixam. A pessoa é tímida em excesso porque ela tem medo de rejeição, e por ter medo de rejeição, ela precisa de constantemente elogio e reconhecimento do outro. Ela não se elogia, ela não se reconhece. Ela precisa disso aí do outro. Falta de confiança em si mesmo. Vai fazer as coisas, não tem confiança em si mesmo? Baixa autoestima. Quem tem autoestima alta, a gente até comenta, tem gente que não, sai com certos tipos de roupa, maquiagem, né, que nós, dentro do nosso quadradinho, é considerado fora de padrão, e a gente, qual que é o comentário? Nossa, aquela pessoa tem uma estima altíssima, olha só como que ela sai. E é verdade, ela tem confiança nela. Ela não se preocupa com os outros, está preocupada com ela. Entendeu? Muita gente fala, nossa, caramba, gravando vídeo, nem sabe quem vai assistir, pode rolar crítica, pode rolar de tudo. Como que grava isso? Estou preocupado. Preocupação é em fazer o melhor, a confiança em mim. Quem tem baixa autoestima costuma se comparar com os outros. Costuma ser o seguinte, ó, assiste tal vídeo, vê lá e fala para mim, ó, tal vídeo do canal tá com mais gente que assistindo que o meu, vamos lá, vamos olha, assistir o meu. Eu não estou me comparando comigo, estou comparando com o outro. Se o vídeo meu, 10 pessoas assistiram,
o vídeo 2,15, o vídeo 3,30, por exemplo, mas tem um que tem 40, tem 50 vídeos que ele publica, mas tem 40, eu vou me preocupar com os 40 do outro, não com os 30 mil. Por quê? Porque o que vale para mim é a comparação. E isso me leva à competitividade em excesso. Eu passo a ser muito competitivo. E tudo isso me leva a ter dificuldade de reconhecer as próprias vitórias. Como eu preciso de constante elogio e constante reconhecimento, tudo que vem de mim vem de fora. Eu não reconheço. Pessoas que têm baixa autoestima são muito travadas em externo, no externo. É dos outros para mim. Eu não me reconheço, eu não me entendo, eu não me vejo. E isso é problemático, isso é muito problemático. Tá? Então, se você tem algum desses sintomas, se você que me fez a pergunta, muito obrigado. Gratidão pela pergunta, me ajuda demais na construção desse curso. Se você tem um desses sintomas, com certeza você está sofrendo de baixa autoestima. Não consegue resolver, não consegue dar a virada, busque ajuda. Busque ajuda, busque um papo com alguém. O Cavili tem alguns cursos, tem uma equipe de atendimento fraterno que pode te ajudar. Busque em sua cidade ajuda, um psicólogo, um psicanalista, né, um terapeuta, um centro, uma igreja, o credo que você tenha. Busque, porque às vezes lá dentro vai ter algo que vai te ajudar. Já que você precisa tanto do externo, a solução para o seu problema vem do externo. Tá? Procure alguém, que esse alguém pode te ajudar. Já a culpa em excesso, os sintomas são mais físicos. Pessoa que tem um excesso de culpa, ela sente coisa mais física, como, por exemplo, a primeira insônia. Pessoa com muita culpa, ela não dorme direito. Pessoa com sentimento de culpa em excesso, ela não dorme. Ela não consegue desligar, não consegue descansar. O segundo é a sensação de tristeza. Todo aquele que tem culpa em excesso, todo aquele que se vê com problemas em excesso, ele tem a tendência de ser triste, melancólico. Então a sensação de tristeza é pesada demais. Passa o dia triste, passa um dia ruim, passa um dia complicado, os dias são pesados, os dias são complicados. Perda ou aumento de apetite. Quem está sentindo culpa, ou come demais ou para de comer. Ou desconta tudo na comida, ou desconta tudo na geladeira, ou para de comer. Pessoa, quando está com muita culpa, bom, cometemos um erro. Sinto que eu sou culpado por aquele erro, muito culpado por aquele erro. Isso é claro. Eu vou parar de dormir, eu vou me sentir mal e com certeza eu vou ter ou perda ou aumento de apetite. Se é uma pessoa acostumada com perda, vai ter perda. Se é uma pessoa mais tendente ao aumento, vai ter aumento de apetite. Vai ter um cansaço que não me explica. Pessoa com culpa e excesso carrega uma carga tão grande sobre ela, tem um peso tão grande nos seus ombros, que ela se sente cansada. Ela se sente... É um peso que ela carrega o dia inteiro, então ela está sempre cansada. E esse peso vai aparecendo em pontos do corpo, como, por exemplo, alergia na pele. Sabe essas alergias que dá sem a gente perceber? Sem a gente sentir nada? Culpa. Isso não é médico. Isso não é, eu sou doente. Não é doença. É culpa. Apatia. Você começa a ficar apático. A gente começa a ficar anulado. Se anula. Né? A tendência nossa é nos anularmos. E isso nos leva a ter pensamentos turbulentos. Toda vez que eu estou com excesso de culpa, aquela situação que me botou na culpa começa a trazer pensamentos. E eu começo a pensar, e eu começo a ir longe, e eu começo a ligar situações cada vez mais longe, situações cada vez maiores, e isso vai me dar sentimento de inferioridade. Eu vou me sentir inferior. Eu vou achar
que eu sou um problema, eu vou achar que eu sou ruim, eu vou achar que nada vale a pena, eu vou achar que tudo que eu toco vira da coisa ruim, eu vou achar que toda a atitude que eu tenho vai prejudicar alguém ou vai prejudicar a mim. Com isso, minha autoestima despenca. Eu começo a sentir tudo que nós vimos no slide passado. Eu começo a sentir tudo aquilo que nós vimos no slide passado. E isso me leva à depressão. A culpa em excesso me leva à depressão. E muitas vezes pode me levar ao pico da depressão, ao suicídio. Então, por isso que eu falei, se está nesse círculo, se você que fez a pergunta se sente nesse círculo, procure ajuda. Procure ajuda. Provavelmente você não consegue curar-se a si mesmo. E se cada um de nós, mesmo quem não fez a pergunta, está participando, está vendo isso, está sentindo essas coisas, procure ajuda. Vá atrás de ajuda. A gente não resolve sozinho. A gente não resolve do nada. A gente só resolve com ajuda. Procure ajuda, tá? Tudo isso aqui é tratável, tudo isso aqui a gente consegue atravessar, todas essas coisas a gente consegue passar, mas a gente precisa de ajuda, tá bom? Então, quando a irmã se fala que esses são os cícaros da alma, deu para entender o tanto que eles nos roubam. Né? Por esses sintomas, a gente entende como eles nos roubam. Eles não roubam a vida, eles nos roubam a vitalidade. Por isso que ela colocou eles como cícaros da alma, como assaltantes da alma, como prejudicadores da alma. Por quê? Porque olha só o tanto de coisa que eles nos fazem que atrasam a nossa evolução. Olha o tanto de coisa que eles nos trazem a chegar próximo de uma depressão tão pesada que nos leva ao suicídio. Vamos continuar no livro? Vamos terminar o capítulo 1, né? Estava na hora de terminar. Então, continuando na página 33, para Irmã Sidufo, reforma íntima é uma proposta de aperfeiçoamento gradativo, cujo objetivo maior é a nossa felicidade. A gente não é feliz sentindo culpa, a gente não é feliz sentindo com baixa autoestima, a gente não é feliz com medo de errar. E reforma íntima é isso. Reforma íntima é me levar para a felicidade. Como? Me aperfeiçoando, melhorando. Melhorando a cada dia, melhorando a cada passo, dando um passo cada vez maior em direção à melhora, dando um passo cada vez maior em direção à felicidade. Não adianta nada eu achar que sofrer é bom, não é. Sofrimento só vai me trazer baixa autoestima, culpa, medo de errar. É só isso que traz. E aí, por medo de errar, eu não vou agir, porque se eu agir e não der certo, eu vou sentir culpa. Se eu sentir culpa, eu vou ter insônia. Se eu sentir culpa, eu vou ter rejeição. Se eu sentir culpa, eu vou ter pensamento turbulento. Se eu sentir culpa, vai me dar um sentimento de inferioridade, que vai me levar a baixa autoestima. Que aí vai me trazer sentimento de ser pior, vai me trazer culpa excessiva, vai me trazer necessidade de reconhecimento externo, vai me trazer pouca vibração nas vitórias. A pessoa que entendeu a reforma íntima, ela tem uma felicidade enorme em cada vitória. Cada passo conquistado, cada passo dado é uma vitória. Cada erro é encarado como, opa, hoje não deu certo. Nessa situação, não deu certo. Nesse momento, não deu certo. Nesse ponto, nesse lugar, dessa maneira, não deu certo. Mas vai dar certo. Se eu continuar, vai dar certo. Se eu for atrás, se eu brigar, se eu batalhar pelo melhor, vai dar certo. É essa que é a ideia. É a ideia do vai dar certo. É agora, foi nesse momento, foi nessa hora, foi nesse ponto que não deu certo. Mas daqui em diante, com certeza, vai dar certo. E é isso que a gente tem que buscar, é isso que a gente tem que tentar. Pode ser que o meu erro hoje traga para mim um grande peso. Por que não? Pode ser que sim, pode ser que meu erro hoje traga um peso enorme.
Pode ser que o meu erro hoje traga para mim tristeza, claro. Mas eu tenho que ter fé, tenho que ter confiança de que foi um erro pontual. Como o concurseiro que presta um concurso, ou o vestibulando que presta um Enem ou vestibular e não passa. Não é o fim do mundo. Naquele ponto você não conseguiu. Naquela hora você não conseguiu. É hora de juntar e falar, tá bom, eu não consegui. Por que que eu não consegui? Vamos atrás dos erros? Vamos ver o que eu não consegui? Vamos ver qual o ponto que eu errei? Onde eu errei para não conseguir? Vamos ver isso? Vamos sentir o que falta para eu conseguir? Vou pegar a prova anterior, vou sentar, vou olhar com carinho, vou ver o que eu errei, vou ver por que eu errei, vou ver onde eu falhei, vou ver onde eu estou pior, vou ver o que eu estou bem, que eu posso melhorar mais ainda. Mas tem gente que toma pancada. Que foi? Não passei. Que foi? Reprovei. Entendeu? É esse o grande problema. É isso que é o grande problema. É a gente não reconhecer que a gente venceu. E quando não vencer, quando perder, ótimo, faz parte do jogo. Vamos buscar qual é o problema. Para terminar o capítulo, ainda na página 33, quem está na reforma interior tem um referencial fundamental para se autoanalisar, ao da caminhada educativa, um termômetro das almas que se aprimoram. Inevitavelmente, quem se renova alcança a maior conquista das pessoas livres e felizes. Prazer de viver. Então, quem está na reforma íntima tem um referencial fundamental para se autoanalisar e a da caminhada educativa. Um termômetro das almas que se aprimoram. Claro, eu sei o que me faz bem. Eu sei as coisas que me fazem bem. O termômetro é tudo aquilo que me faz bem, é tudo aquilo que me deixa feliz, é tudo aquilo que me faz caminhar, é tudo aquilo que me faz andar. É isso que me faz bem. Então, é o meu termômetro de crescimento, o meu termômetro de melhora, é o meu termômetro de caminhada, é o meu termômetro de busca pelo que é melhor. E isso eu tenho, está dentro de mim. Inevitavelmente, quem se renova alcança a maior conquista das pessoas livres e felizes. O prazer de viver, o prazer de viver feliz, o prazer de viver com alegria, com tranquilidade. Todas essas pessoas têm isso. É aí que a gente deve chegar. A busca deve ser por esse prazer de viver. E como que eu consigo? Me reconhecendo, sabendo como eu sou, aceitando minhas limitações, aceitando que eu tenho limitações. Todos nós temos limitações. A limitação é inerente às pessoas. Por quê? Porque nós não somos um ser perfeito. Nós somos seres em construção. E muitas vezes o deserto ele faz parte da vida da gente. Muitas vezes buscar o deserto faz parte da vida da gente. Há algumas semanas nós tivemos a Páscoa, que significa a morte e a ressurreição de Cristo dentro da tradição cristã, né? A morte e a volta de Cristo, o reaparecimento de Cristo. O que significa? Significa que você vai morrer e você vai voltar. Oi, Manu. Oi, pai, bom dia. A Manu, minha filha linda, que eu falo muito dela, significa que a gente vai ter essa oportunidade. Nós temos que encarar essa oportunidade. Cristo, antes de passar por todo o problema que ele passou, Cristo, antes de ser Jesus Cristo, ele passou pelo deserto. E o deserto significa um tempo onde você tem que se fechar, onde você tem que se trancar a você mesmo, onde você vai sofrer tentações, onde você vai sofrer o pior de tudo, mas ali é o espaço para você se fechar em si mesmo e ganhar você. Do mesmo jeito que o Calvário, passado por Cristo, por todo aquele espaço que Cristo passou pelo Calvário, todos nós vamos passar. Eu passei. Aqui em casa, minha esposa passou. Todo mundo passa. O que importa é, ao final do terceiro dia, você esquecer aquele Calvário e você renascer. É por isso que eu estou usando a Páscoa
de algumas semanas atrás, para entender que é assim que a gente cresce, é assim que a gente dá o grande salto, é assim que a gente dá o grande salto da vida da gente, tá? É reconhecendo que turbulências virão, é reconhecendo que o deserto virá, é reconhecendo que o calvário virá, mas também é entendendo que eu vou dar o passo à frente. E como eu dou o passo à frente? Reconhecendo minhas limitações, reconhecendo meus problemas, reconhecendo as coisas que eu preciso fazer para melhorar, reconhecendo as coisas que eu preciso fazer para crescer, reconhecendo tudo que eu preciso fazer para dar à frente. Às vezes eu não consigo fazer isso sozinho, às vezes eu preciso de ajuda de alguém. Busque ajuda. O importante é entender que reforma íntima não é calvário. Reforma íntima não é martírio. Reforma íntima é um passo que eu dou em direção à felicidade. É um passo que eu dou reconhecendo que eu tenho erros, reconhecendo que eu tenho defeitos, reconhecendo que eu tenho virtudes e que eu posso melhorá-las. Não para chegar à perfeição. Nunca chegar à perfeição. Perfeição é um horizonte. Perfeição é um lugar para o qual eu vou buscar ir, mas ela está longe. Não tem importância se eu não alcançar. O importante é eu reconhecer meus problemas, reconhecer meus defeitos e buscar o crescimento, buscar a evolução, buscar ser cada vez melhor. Tá joia? Espero que todos tenham entendido a nossa lição de hoje, nossa oitava aula, né? Tenham entendido os efeitos, os sintomas da baixa autoestima e da culpa na vida da gente. Muito obrigado a você que fez a pergunta. Não vou revelar o nome por uma questão de princípios, né? Se quiser a próxima pergunta, quiser, não, pode falar meu nome, eu falo, numa boa, não tem importância não, né? Até por questão de exposição, mas eu agradeço muito a pergunta e agradeço a você que está me assistindo. Tá? Muito obrigado por você que está me assistindo. Pode mandar as perguntas, pode mandar seu elogio, sua crítica. Nós estamos abertos a tudo aqui, tá? Curta, compartilhe esse vídeo. E aula 9, capítulo 2. Tá joia? Grande abraço a todos. Tchau.